Muito bom dia. Hoje a gente vai ter uma manhã com o Montessori de perguntas e respostas. As nossas últimas 5 ou 6 manhãs com Montessori foram sobre o Decálogo Montessoriano. O Decálogo Montessoriano é aquele documento com 10 orientações da Maria Montessori para o nosso comportamento, não é? Em que ela nos ajuda a compreender qual é a melhor abordagem, quase que do ponto de vista ético mesmo. E por isso a nossa conversa, toda o arco da nossa conversa se chamou Ética Montessoriana, não é? Porque ela nos aponta um caminho de viver e um tipo de comportamento que conduz ao bem-estar da criança. E isso é um comportamento ético, não é? Aquele comportamento que não só me privilegia, mas privilegia também o outro. Então, a Montessori nos ajuda a compreender como ter um comportamento correto para com a criança nesse decálogo montessoriano que foi tema das últimas várias semanas. Aí, ao longo dessas semanas, foi aparecendo um monte de dúvidas, que é absolutamente natural, porque ah, a gente conversou sobre muitos e muitos temas dentro de Montessori, né? Então, é esperado que a gente tivesse um monte de dúvidas. Infelizmente, eu não consegui responder todas as dúvidas de vocês ao longo das nossas conversas, porque elas eram muitas, e nós temos um limite de tempo mesmo aqui nas conversas no Instagram. Então, para hoje ficaram as dúvidas excedentes, vamos dizer, ou as que vocês quiserem fazer. A gente vai ter uma manhã com o Montessori de dúvidas, de perguntas e respostas. Bom dia para todo mundo que vai chegando. Muito bom dia. E aí a gente deve retomar o nosso ritmo normal, que é uma manhã com Montessori de conversa livre, aberta. Eu escolho um tema, vocês sugerem um tema e a gente conversa sobre ele. Aí, alternadamente, uma outra sobre um capítulo de Montessori, que ou eu seleciono ou vocês sugerem também, um capítulo de alguma obra da Montessori. Aí em seguida pode ser uma outra livre, normalmente é uma outra com um tema aberto, e aí uma quarta de perguntas e respostas. Esse era o nosso ritmo antes da gente entrar no decálogo. Só que aí o decálogo é bem longo, então nós passamos 1 mês e meio com ele. E agora, finalmente, a gente retoma com perguntas e respostas. Ah, ah, A Kathleen pergunta: Bom dia, Gabriel. Nossas aulas estão suspensas por aqui em Petrolina e em maio provavelmente será aula online. O que você nos diz a respeito? Bom, eu acho que a gente primeiro precisa baixar as expectativas radicalmente. Mas assim, muito radicalmente, Catherine. Porque para você e para todo mundo que está aqui, não é? Aqui nós temos professores que normalmente não conseguem estar conosco porque estão já nesse horário em sala de aula, e estão conosco agora, como você, porque estamos em quarentena ou em isolamento social, enfim, não estamos na escola, não podemos estar na escola, e temos famílias. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer neste momento, para todo mundo, para todas as coisas, é baixar radicalmente as expectativas. Por quê? Porque nós não estamos vivendo um momento de aula online. Nós estamos vivendo um momento de exceção. E aí, dentro do momento de exceção, nós estamos tentando encaixar aspectos de normalidade, vamos dizer assim. Mas ninguém cai de verdade, ninguém se engana de verdade. Todo mundo sabe que a gente continua em uma exceção. Quero falar um pouquinho do ponto de vista de alguém que trabalha com o online, tá bom?
Eu sou apaixonado pela aula online e o curso online. Eu gosto muito. Eu faço de vez em quando cursos. Eu assisto aulas online quase todas as semanas de algum assunto diferente, ou alguma palestra sobre Montessori, ou alguma aula específica de um curso acadêmico sobre algum tema que me interessa, ou um tutorial sobre alguma coisa do Lar Montessori, ou alguma coisa sobre marketing ou sobre escrita. O tempo todo eu assisto aulas, cursos, palestras online. Eu sou um aluno online informal. Eu só fiz um curso regular de começo a fim online até hoje, mas eu sou um aluno online constante e convencido disso, tá? Aprendi sobre Montessori online, tanto quanto aprendi nos outros formatos, em livro e em curso ao vivo e etc, tá? Então, sou um entusiasta. E por causa disso, o Lar Montessori acontece online. O Lar Montessori não tem um lugar físico, ele é isso que a gente está vivendo aqui, né? Ele é um site, ele tem cursos online, ele tem esses encontros que a gente está fazendo agora várias vezes por semana, normalmente uma vez só, mas ele tem esses encontros aqui ao vivo. Eu gosto do online. Agora, o online dá trabalho. Ele não é uma coisa que a gente aprende a fazer da noite para o dia. Se você for olhar os textos antigos do Lar Montessori e os vídeos antigos do Lar Montessori, isso vai ficar bastante claro para você. Vai ficar constrangedoramente claro para você. Que a gente aprende com o tempo e melhora com o tempo, né? Você vai ver, por um lado, que a conexão antiga era péssima, então os meus vídeos são cortados, os que são ao vivo e tal. Mas a didática é muito difícil no vídeo online, né? É diferente de conversar ao vivo, é diferente da palestra ou da aula. E isso eu estou falando num formato predominantemente expositivo, quer dizer, eu falo, não é? Basicamente. E, além disso, eu estou falando com adultos, que é uma coisa que faz toda a diferença do mundo. A gente está tendo essa conversa aqui e eu estou tendo essa conversa com 41 adultos agora, né? E isso muda tudo. Então, então assim, nós estamos todos num momento completamente incerto. Nós estamos todos aprendendo como refazer as coisas no mundo virtual. Eu estou achando, por um lado, dificílimo a situação toda, mas, por outro lado, fascinante que nós estejamos finalmente percebendo quanto a internet realmente pode fazer, porque ela pode fazer muito mais do que a gente fazia com ela. Então eu estou achando fenomenal que a gente esteja finalmente percebendo o potencial da internet. Por outro lado, se por um lado a internet pode fazer muito mais do que a gente imagina, por outro lado, para a gente fazer mais do que a gente imagina, a gente tem que treinar, e agora não dá tempo de treinar. Então, a gente provavelmente vai fazer um trabalho medíocre. Não porque nós sejamos medíocres, não porque você seja medíocre, mas porque é uma ferramenta com a qual a maior parte de nós está muito pouco acostumada. Não só nós professores, mas nós alunos. As nossas crianças não sabem como é esse tipo de educação. Os nossos adolescentes sabem mais ou menos como é. Para os adolescentes, eu acho que muita coisa é possível fazer. Eu acho que dá para ir longe com os adolescentes. Eu acho que dá para realmente transformar o momento educativo com os adolescentes, né? A gente não vai conseguir as mesmas coisas, a gente vai perder algumas coisas, mas a gente pode descobrir que consegue ganhar, inclusive, algumas coisas. Com as crianças, a gente não vai ganhar nada. A gente vai perder. Do ponto de vista da escola, a gente vai perder. A gente vai perder currículo, a gente vai perder aprendizado, a gente vai perder interação.
Com os adolescentes, a gente vai perder um monte de coisa, mas especialmente a escola convencional vai ganhar algumas, porque a escola convencional vai descobrir que adolescente consegue pesquisar, que adolescente consegue colaborar. A escola convencional vai descobrir algumas coisas. A escola da educação infantil vai só perder, né? Então você tem escolas que estão adiantando férias, eu acho que foi o caso da sua, e aí depois vai ter que retomar de algum jeito. Você tem escola que está mandando atividadezinha para fazer, assim, folhinha de atividade, que vale de quase nada. Você tem escola que está mandando atividades criativas e de pesquisa que as crianças consigam fazer por conta própria, e eu acho maravilhoso. Mas eu acho que nós temos que ter as expectativas muito baixas. Então, por exemplo, esse não é o momento, eu acho, de avaliar o desempenho de ninguém. Não é? Então, aquilo que chega da criança ou do aluno, a gente conversa sobre, a gente vê em que direção caminhar e tudo, mas a gente não avalia. Quer dizer, se a criança for mal na atividade nesse período, isso eu não acho que isso tem que ser avaliado de nenhuma maneira. E, sinceramente, se essa crise durar até julho, eu acho que a gente deveria perder o ano escolar, né? Se a crise for até julho. Eu acho que a gente deveria perder o ano escolar, a gente deveria, todos os alunos, ficarem retidos mais um ano e a gente faz mais um ano, né? Eu não consigo enxergar uma outra maneira disso funcionar se esse isolamento, se essa quarentena for até julho, porque a gente está falando de praticamente um semestre completo perdido, né? Então, não se justifica a gente tentar fingir que esse ano é normal se ele não é normal. Se a gente for até julho, eu acho que a coisa mais razoável a se fazer é cancelar o ano e a gente retoma, sabe? E aí a gente tem que ver como é que retoma, mas a gente retoma. E retoma ao vivo e retoma com funcionamento normal, tá? Isso tudo dito, eu acho que as melhores coisas que a gente pode fazer são uma atividade por dia com as crianças. A gente conversa ali, então, na transmissão ou no vídeo gravado, você lê um livrinho para as crianças, ou canta uma música, ou faz lá um teatro de fantoches. Isso é legal, porque se você tem o seu celular no formato de paisagem, né, que é ele virado assim e não em pé, né, deitado, você consegue fazer o teatro de fantoche ali com os dedos na tela, você fica embaixo e tal. Você pode fazer leitura de livro, você pode cantar com os seus alunos. Na verdade, você vai cantar, eles vão ouvir, vão participar de casa, né? E outras coisas desse tipo, né? E isso pode durar ali um períodozinho do dia. Então, você pode ter 3 encontros de 15 minutos, por exemplo, ou qualquer coisa assim, com as crianças. Mas nem todas vão estar presentes, isso também tem que ser considerado, né? Porque eu, por exemplo, no meu caso, não é? Eu continuo trabalhando. Eu trabalhava de casa, eu continuo trabalhando de casa. O ritmo está um pouco mais intenso, porque as pessoas também estão em casa. Então eu estou recebendo o triplo de e-mails que eu recebo normalmente, porque as pessoas estão com tempo para mandar e-mails e eu estou recebendo muito mais e-mail. Estou respondendo só metade, como sempre respondi, mas estou recebendo muito mais e-mail. Uma demanda de coisas online muito maior. Então eu estou trabalhando mais, mas com meu filho em casa, né? E então eu não consigo fingir que ele não está, então eu trabalho picado, mas também não consigo dar conta de todas as coisas se a escola quisesse manter um ritmo normal. Felizmente não manteve. Então, não está normal. Não está normal, né? A Carolina diz que se preocupa com os alunos de 5 e 6 anos na alfabetização. Eu compreendo a sua preocupação, Carolina, com a alfabetização, mas este momento que nós estamos vivendo é mais do que um momento de pausa na alfabetização, ele é um momento de trauma. E isso é bom ser compreendido. Ele é um momento de trauma, né? Nós todos corremos o risco de trauma e de, quando isso aqui passar, ter estresse pós-traumático,
né? Não é Gabriel que fala isso, porque Gabriel não tem o menor conhecimento para falar numa coisa dessas. Mas o pessoal que trabalha com estresse pós-traumático, psicólogos e tudo, estão falando de um momento de luto e um momento de trauma. E em momentos de trauma, a última coisa, ou talvez depois da última coisa, que a gente tenha que se preocupar é a aquisição da aritmética e a aquisição da alfabetização, né? Nesse momento, a gente precisa se preocupar com carinho, amor, atenção e cuidado. É essa que tem que ser a nossa preocupação neste momento. Carinho, amor, atenção e cuidado. E por isso, me parece, o grande papel do professor nesse momento é dar atenção para a criança sobre o currículo, mais do que o currículo, né? Então, por isso que a minha sugestão é a contação de histórias, a música, o teatro, porque são maneiras que a gente tem de conversar com as crianças sobre isso, né? De conversar com as crianças sobre o momento, né? Então as crianças podem gravar videozinho, podem gravar mensagem de áudio e podem mandar para a gente e a gente pode ouvir para saber como está sendo esse momento para elas, por exemplo, né? Elas podem fazer desenho do que elas estão fazendo em casa. Essas coisas podem ser mais legais do que tentar seguir com o conteúdo. Ah, Kathleen, é compreensível também que eles tranquem a matrícula. Veja, a renda de muitas famílias caiu. Eu tenho conversado com todo mundo de quem eu consumo alguma coisa. Então, eu sempre fui a várias vendas próximas aqui de casa, porque ir a mercados é muito longe, eu moro muito longe da cidade, então ir até um mercado grande demora demais. Então eu vou em várias vendinhas próximas daqui para comprar as coisas. E eu tenho conversado com muita gente, né? Com o rapaz da gráfica que imprimiu algumas atividades que a escola enviou antes de entrar de férias, com o pessoal que vende pão e queijo, a padaria aqui perto, com uma venda aqui que tem outras coisinhas, com um pequeno mercadinho, com uma quitanda. Eu tenho conversado com todas essas pessoas, até com o pessoal do pet shop que eu fui comprar ração para o cachorro. E eu perguntei como é que está o movimento em cada um desses negócios. Todo mundo caiu entre 40% e 75% na renda, né? A queda foi de 40% a 75%. Isso quer dizer que o pessoal está recebendo de 25% a 60% do que recebia. Se o pessoal olhar para a escola e vir que a escola vai ficar sem aula por 4 meses, todo mundo vai perceber que esse momento não é um momento educacional. Pelo menos não educacional no sentido mais simples do termo. Não é um momento de ensino. E, portanto, vai cancelar a matrícula. Né? Nós vamos fazer de tudo aqui em casa para não fazer isso, porque nós não queremos. Quer dizer, nós queremos que a escola se mantenha. Né? Então, nós estamos fazendo de tudo para que isso não aconteça. É claro, né? Mas você tem famílias que realmente não vão ter escolha e isso vai ser uma coisa que vão fazer porque essa é uma fatia grande da renda e ninguém pode cancelar plano de saúde nesse momento, que é outra fatia grande da renda para quem tem plano de saúde. Então vão cancelar a escola. E é terrível e é uma pena e eu acho que as escolas precisam se reunir e conversar sobre como lidar com esse momento. Então, se já não estão fazendo, eu acho que é uma coisa urgente de se fazer. Por outro lado, eu acho que a gente tem que conversar mesmo com as famílias. E deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Esta pergunta só pode ser respondida pelo pessoal que assina as manhãs com Montessori, que faz a assinatura, quer dizer, que paga mensalmente por elas, tá? Essa pergunta é só para essas pessoas. O pessoal que assina as manhãs com Montessori, seria ok para vocês se eu deixasse esta manhã com Montessori disponível publicamente no YouTube? Se for 100% ok para vocês que especificamente esta transmissão fique disponível no YouTube, ela pode ser usada para essa conversa. Famílias podem enviar para outras famílias, escolas podem enviar para as famílias.
como vocês quiserem fazer. Mas aí eu espero a resposta do pessoal que assina as Manhãs com Montessori, para saber se é ok para vocês deixar isso disponível, esta transmissão disponível no YouTube depois. E enquanto isso eu vou lendo as outras perguntas. Eu acho que a gente vai ficar nessa conversa o tempo todo, então vamos lá. Como ajudar os pais que estão preocupados com a alfabetização dos seus filhos? Certo. Eu posso conversar com eles. Vocês também podem. As famílias podem fazer um monte de coisas sobre essa alfabetização com uns poucos minutos todo dia com as crianças. Com uns 15, 20 minutos por dia com as crianças, a gente consegue cuidar do progresso de alfabetização delas com alguma tranquilidade. Então, podemos conversar sobre isso. A gente basicamente, Ivana, tem que explicar para as famílias como funciona o processo de alfabetização em Montessori. O que é que tem que fazer? Como é que faz? Né? E então confiar nessas famílias, que é uma coisa que a escola geralmente não faz. A gente tem que confiar nessas famílias de que eles vão conseguir fazer algum trabalho. E se são famílias que estão muito preocupadas com a alfabetização, que sentem muita vontade de ajudar, então a gente vai dar para essas famílias as ferramentas para ajudar. Não são muitas, veja. São os jogos fonéticos. As letras, a gente normalmente teria as letras de lixa, e a gente pode dizer isso para as famílias, elas podem fazer, ou não. Quer dizer, ou podem prescindir da letra de lixa e só imprimir as letras e usar com as crianças para passar o dedo em cima do traçado e tal. O alfabeto móvel a gente pode recortar ou a gente pode usar letras impressas. No pior dos cenários isso funciona. E finalmente, para a leitura, a gente escreve as palavras em casa mesmo. Então, basicamente, é conhecer o processo. Se a gente ensinar o processo, as famílias podem ajudar. Se quiserem, se sentirem essa necessidade, se puderem, podem ajudar. E aí os encaixes metálicos a gente pode usar de tudo, não é? Para os encaixes metálicos a gente pode usar forminha, a gente pode usar tampa de pote, a gente pode usar um monte de coisa. Então não temos um limite aí. Leila, para sua filha de 12 anos, que está preocupada em não atingir a meta de não ficar de recuperação até o ensino médio, diga a ela que este ano não existe recuperação. Diga a ela que este ano todo mundo ficou fora da escola por 2 meses. Então, se qualquer um precisar ficar na escola por mais alguns dias ou mais algumas semanas, isso não é recuperação. Isso é todo mundo escapando de uma situação de guerra. Dê para ela de presente livros que falem de crianças em situações de exceção. Né? Nós temos esses livros. Então, você tem, por exemplo, o Diário de Anne Frank. Né? É claro que eu não estou comparando, pelo amor de Deus, eu não estou comparando a situação de uma Anne Frank com a situação de uma criança durante a crise do coronavírus, em segurança na sua casa com as suas famílias. É completamente diferente. Mas uma criança em uma situação de exceção não pode se cobrar ou acreditar que tem que dar conta da mesma coisa de uma criança em uma situação de normalidade. Então, você pode dizer isso para ela, você pode dizer que eu disse isso para ela. Eu trabalhei com adolescentes, eu fui professor de adolescentes, eu pesquisei adolescentes e eu ensino professores de adolescentes a trabalhar com adolescentes. E você pode mostrar isso para ela também. Um adolescente, normalmente, eu acho nobre, bonito, legal, interessante, que tenha preocupação da sua filha de 12 anos. É excelente. Eu acho que o adolescente deve propor a si mesmo a excelência. É maravilhoso. Né? Era uma coisa que nós falávamos para os nossos alunos adolescentes. Ótimo não é suficiente. Nós estamos procurando a excelência. A gente falava isso para eles. Porque se você coloca a barra bem alto, o adolescente supera a barra. Ele gosta dessa expectativa alta. Então isso é maravilhoso. Mas neste momento, não é o que a gente deve buscar. Diga a ela que a internet nesse momento está cheia de coisas que podem ser aprendidas. Então ela pode escolher alguma coisa que ela normalmente não aprenderia na escola porque não daria tempo durante o ano normal. Mas agora
em uma situação de exceção em que ela está em casa o dia inteiro, ela pode aprender uma coisa que ela nunca teria a chance de aprender. Diga para ela escolher essa coisa. E em vez de tentar não ficar de recuperação na escola, que não existe nesse momento, ela pode aprender uma coisa que ela nunca poderia aprender e ser excelente nessa nova coisa. É um outro momento de aprendizado, não é o mesmo. E ela pode entender isso com 12 anos. O curso para educadores assistentes é todo ano? É todo ano. Eu acho que enviei no final do ano passado um aviso das datas desse ano, no começo desse ano, um aviso com as datas desse ano, mas posso enviar de novo. A gente vai ter inscrições para uma versão online, completamente online, do curso de formação, e nós vamos ter uma outra edição completamente presencial em janeiro do ano que vem. Bom, todo mundo disse que a transmissão pode ser colocada gratuitamente na internet. Então, vou colocar, tá bom? Olha aí, a Vida Montessoriana está dizendo: eu tenho gêmeos de 5 anos e estou iniciando a alfabetização em casa e estou feliz por poder fazer isso com eles. E vou postando no meu Instagram como estou fazendo com eles, se isso ajudar alguém. Então, pronto, mais um lugar que a gente pode visitar para ver sobre a alfabetização e um processo possível em casa. Tenho uma escola montessoriana, porém estamos fechados e eu assumi o papel que a professora faria. E estamos tendo uma conexão única que eu jamais teria em outro momento. Pronto, isso é mais um jeito, né? Antes da escola convencional, ela estudou no Novo Alicerce. Bom, então ela vai estar preparada para aprender por conta própria. O Novo Alicerce é uma escola montessoriana daqui de São Paulo, e se ela passou por uma escola montessoriana, ela vai estar preparada para aprender alguma coisa que ela escolha e por conta própria. Converse com ela, tá bom? Eu quero muito agradecer a todo mundo que assina as Manhãs com Montessori e que topou deixar essa transmissão disponível depois. Muito obrigado. Eu acho que ela vai ser de ajuda para muita gente. A da semana passada falhou o salvamento dela. Na hora que eu fui salvar, parecia que estava tudo certo, apareceu ali que tinha dado certo e tudo. Não estava na minha biblioteca depois. Então eu preciso achar um jeito ainda ou de recuperar aquilo ou de refazer a nossa última aula da última terça-feira para aquela última aula ir para a plataforma. Ela não está lá ainda porque falhou na hora de salvar. Essa aqui eu vou me esforçar para garantir que ela esteja salva corretamente. A partir de que idade o estudante tem autonomia para acompanhar a aula online? Veja, depende, não é? Outro dia, meu filho estava na sala e saíram aqueles cursos da Faber-Castell, a gente foi olhar e aí ele viu ali uma aula sobre como desenhar um rosto realista. Ele falou que o rosto não lhe interessava, mas que ele queria aprender a desenhar carros realistas. Ele está com 8 anos e aí ele pegou o tablet, foi para a mesa de centro da sala, achamos ali um canal que tinha umas aulas de desenhos realistas de carros e ele ficou uns 45 minutos tentando acompanhar. Não deu certo. A aula também não era muito cuidadosa, era mais um cara desenhando e ele tentando acompanhar. Nós precisamos procurar outra depois se ele tiver interesse. Mas ele conseguiu ficar ali uns 40, 45 minutos acompanhando e fazendo coisas. E eu achei os resultados interessantes. Ele não gostou. Mas eu achei os resultados interessantes, inclusive. Mas ele consegue ali com 8 anos porque é um assunto que lhe interessa muito. Uma pessoa falando, que nem eu estou falando, sobre uma aula mesmo, vamos dizer que eu desse aula de geografia aqui falando, eu não sei com que idade que alguém aproveita. A aula online é diferente da aula ao vivo. Ela não deve ter o mesmo desenho, né? Ela tem que ser um pouco mais dinâmica, ela tem que ter mais exemplos, ela tem que ter mais histórias. Então, assim, não é a mesma aula, né? Você precisa cativar mais, você precisa usar de mais recursos para segurar a atenção das pessoas, porque senão a atenção desliza.
E isso com a criança e o adolescente é mais verdadeiro ainda. Então eu apostaria em aulas de 5 minutos, 7 minutos, estourando 12 minutos de aula, né? Se a gente for contar uma história ou cantar uma música, a gente pode ficar, ou fazer um teatro ali de fantoche, como eu sugeri, eu acho que dá pra gente ficar 15 ou 20 minutos fazendo isso, eu acho que é gostoso. Agora, a aula, ensinando mesmo direto, entre 5 e 12 minutos, não mais do que isso. E aí a gente pode pensar em uma criança de 7, 8 anos, ela consegue acompanhar. Mas a gente vai pensar em 3 aulas por dia, no máximo, e não mais que isso. E não deve se preocupar muitíssimo com o conteúdo, deve se preocupar muito mais com a manutenção da ligação entre professor e aluno e do suporte que o professor é nesse momento. Tá bom? A Esther pergunta: em que idade é possível introduzir a organização dos brinquedos? A gente sempre organiza, não é? O adulto sempre organiza. Então, desde quando a criança nasce e ela começa a engatinhar e pegar as suas coisas e brincar e tal, a gente vai organizar. A gente começa a pedir para ela organizar a partir do momento que ela consegue andar carregando coisas. Então, ali com 1 ano e meio, mais ou menos, pode ser um pouco antes para algumas crianças, ela pode ir carregando as coisas junto com a gente. Então, a gente vai pegando e levando para a estante, pegando e levando para a estante junto, né? De 1 ano e meio até 2 anos e meio, ela pode adquirir o hábito de sempre guardar aquilo que ela usa. Ela vai falhar bastante com 1 ano e meio, não tem problema, mas ela vai falhando cada vez menos e vai tendo cada vez mais sucesso. Até que lá pelos 2 anos e meio, 3 anos, esse hábito já deve ser um hábito incorporado na vida dela. Karine. Karine diz: sou educadora montessoriana, aqui em Santa Catarina. Estamos dando aulas online. Preciso iniciar a apresentação do ditado mudo. Tem alguma dica de como posso fazer? Karine, não tem. Porque assim, deixa eu pensar só um segundo como é que eu vou te dar essa resposta do melhor jeito que consigo. Pronto. Na escola, na sua sala de aula, na hora de fazer uma apresentação, você só faz uma apresentação com uma criança de cada vez, no exato momento em que você acha que ele vai se interessar. Então ele está andando pela sala procurando um material, ou ele sentou do lado de uma criança que estava vendo o ditado mudo e aí você apresenta para ele. Teve pistas e tem um momento do dia que está mais tranquilo e a sala parece em paz, então você tem alguma certeza de que se você chamar Leandro, que tem ali 4 anos nesse momento, para ir ao tapete com você, você vai ter tempo para trabalhar com ele, né? Então, você conhece a criança, você conhece o momento da sala, o horário do dia, que é mais propício para uma apresentação longa e tal, e tal, e tal, e tal. E daí você vai lá e faz com ele. Isso é tudo impossível pelo vídeo. Nada disso acontece pelo vídeo. Então, a minha sugestão para as escolas montessorianas que não vão parar, que vão continuar com, vamos dizer, currículo, é trocar o currículo. Em vez da gente continuar pautando o currículo no material, que nunca foi uma boa maneira de fazer currículo, mas que é a forma mais fácil de fazer, então a gente muitas vezes faz isso, isso também não é pecado. Em vez da gente continuar pautando o nosso currículo pela sucessão de materiais, a gente deve pautar o nosso currículo pelas tendências humanas. Talvez você se recorde das tendências humanas. Elas são 10, eu, claro, não vou me lembrar das 10. Mas assim, a gente tem a tendência à comunicação, a gente tem a tendência à exploração, a gente tem a tendência ao trabalho, a gente tem a tendência à repetição. O ser humano tem tendências, né? A Montessori fala das tendências humanas. Depois eu posso colocar
um link para algum texto sobre tendências humanas no Lar Montessori, na página de Facebook. Eu não tenho nenhum inscrito, é hora de escrever, inclusive, mas eu posso publicar algum texto ali que já exista para que vocês possam ler se quiserem. E olhar o currículo pelas tendências humanas. Então, em vez de trabalhar com o ditado mudo, vamos buscar coisas para as crianças fazerem que, de alguma maneira, atendam às suas tendências humanas. Por exemplo, ligar para um amigo e conversar, né? Porque a comunicação continua importante, né? E foi por terra, em vários aspectos, porque a gente não está encontrando mais todo mundo com quem a gente conversava, né? Então, ligar para um amigo e contar como foi o dia pode ser alguma coisa que as crianças tenham que fazer. E aí perceba que ela está treinando comunicação oral muito, porque quando ela está ao vivo conversando com um amigo, tem um monte de pistas visuais que ela não vai ter por telefone, né? E então ela vai treinar essa comunicação oral falando ao telefone. E isso é muito mais difícil do que conversar ao vivo. E é algo que elas podem fazer. Elas têm que falar com clareza e tudo, porque não tem pista, não tem leitura labial, só tem áudio, né? Então, é uma coisa que elas podem fazer. Elas podem trabalhar com a exploração. Então, elas podem pegar todos os vegetais que tem na geladeira e elas podem cortar esses vegetais no meio, pode ser com a ajuda dos pais se elas forem novas, e fazer um desenho de todos esses vegetais cortados ao meio e dizer o que é interessante, né? O que é diferente, o que é igual e tal. Sabe? Então, assim, a gente deve seguir as tendências humanas. A gente não é o momento de seguir o currículo do material, porque quem precisa de cuidado agora não é o aprendizado. Vamos lembrar que em Montessori a gente se esforça muito para desenvolver o método de ajuda à vida, e que a vida é o nosso principal material de trabalho. Então, nós vamos continuar, se a gente for continuar a escola e não for parar, não é? A gente vai continuar o trabalho montessoriano. Só que o trabalho montessoriano precisa ser adequado às circunstâncias em que ele acontece. A gente não desenvolve o mesmo trabalho montessoriano num hospital, num orfanato, numa escola e numa penitenciária com bebezinhos, filhos de mulheres encarceradas. A gente tem Montessori em todos esses 4 lugares. No hospital, num campo de concentração, numa escola. A gente tem em todos esses lugares. Mas não é o mesmo trabalho, porque o contexto mudou muitíssimo. E nós estamos falando agora de um contexto que mudou muitíssimo. Então, nós vamos mudar também a forma de fazer Montessori, porque a atenção da gente precisa ser voltada para a vida o tempo todo. A gente não trabalha para um currículo, a gente trabalha para a vida, não é? Então, neste momento, nós vamos desenvolver tudo aquilo na criança que pode ser desenvolvido. Para o ditado mudo, especificamente, a gente pode fazer aquilo que eu falava da alfabetização lá atrás. A gente vai ensinar as famílias a fazer. E aí, não é muito difícil. O processo de alfabetização de Montessori não é muito difícil. E aí, as famílias podem fazer uma parte, só para não parar. Sabe? Só para não parar. A criança que está no caminho ali, só para não parar. Não é com o objetivo de conquistar a mesma coisa, de ir na mesma velocidade, não vai. Mas só para aquela criança que estava num bom ritmo e que tem vontade de continuar, poder continuar de alguma forma, a gente dá à família a informação de como fazer. Mas a gente não cobra depois que isso seja feito. E especialmente a gente não cobra que seja feito com a mesma excelência da escola, porque não vai ser. Essa família, vamos lembrar, não é formada para ser professora. E esse professor, nesse momento, vamos lembrar, nunca foi formado para trabalhar por transmissão ao vivo com Montessori, porque não é assim que a gente trabalha em Montessori. Então, ninguém foi formado para fazer o que está fazendo nesse momento. Nem os alunos, nem os professores, nem os pais. Então, ninguém pode ser cobrado pelos resultados, ou pela eficácia, ou pela qualidade do que está fazendo nesse momento, porque ninguém foi formado para isso.
pegou todo mundo muito de surpresa. A gente não foi avisado com 1 ano e meio de antecedência para dar tempo de fazer uma pós rapidinho ali no assunto. Não aconteceu. Então, ninguém foi formado para isso. A qualidade do que a gente faz não vai ser a mesma da que a gente normalmente faz. Mas, se a gente se pautar pelas tendências humanas e a gente der a informação de verdade para a família de como fazer as coisas, talvez essas crianças não parem, talvez a curiosidade permaneça, o interesse permaneça. E aí a gente possa retomar da curiosidade e do interesse, a gente possa retomar depois o currículo. Tá bom? 2 perguntas aqui interessantes. Vamos lá. Gabriel tem um filho autista. O método Montessori é indicado para crianças com o transtorno do espectro autista? Como ficaria a questão da mediadora escolar para uma criança com o transtorno do espectro autista em uma escola Montessori, certo? Então, é claro, Luciana, que eu vou responder a sua pergunta pensando em um momento normal, tá? Quando eu respondo a sua pergunta agora, eu não vou estar tratando do momento que a gente está vivendo, porque no momento que a gente está vivendo, não tem escola Montessori de verdade, não tem mediação de verdade, não tem nada de verdade, do jeito que a gente normalmente faria. Então, vou responder a sua pergunta pensando num momento normal. E aí, sim, o método Montessori é indicado para as crianças com o transtorno do espectro autista. Só que a gente precisa fazer pequenas adaptações na maneira de fazer Montessori. A maior parte das escolas lida bem com essas adaptações, e a maior parte das crianças com autismo ou das crianças autistas tem uma boa recepção e um bom rendimento, enfim, são muito ajudadas pela escola Montessori. Sim, algumas crianças têm uma melhora menos perceptível, porque já estavam em uma série de terapias e já tinham uma família que dava um excelente suporte, tudo. Então, a escola Montessori é só bem-vinda. Outras crianças que tinham menos coisas, quando vão para a escola Montessori, sentem uma transformação de contexto, então a tranquilidade aumenta e tudo. Mas você vai perceber, eu imagino que no seu caso isso já exista e tudo, mas que a escola Montessori também cobra que haja o resto do suporte necessário, né? Os outros especialistas, os terapeutas e tudo, para que essa criança receba a ajuda que ela precisa para o desenvolvimento dela e que a escola nunca consegue dar sozinha. Não só a escola convencional, mas a escola Montessori também nunca consegue dar sozinha. Então, se você tem uma educação montessoriana e o suporte dos especialistas, dos psicólogos, dos terapeutas e tudo, eventualmente, dependendo da criança, da terapia ocupacional, fonoaudiólogo, todo mundo que precisa estar envolvido, sim, a escola montessoriana funciona bem. E a mediadora escolar para a criança com transtorno de espectro autista na escola Montessori pode existir. A maior parte das escolas recebe esse mediador ou essa mediadora externa e pede que essa pessoa participe de um curso introdutório a Montessori, né? Ou um curso ali de 8, 10 horas, ou uma série de palestras, ou um curso de formação de professores assistentes. Pede que esse profissional participe de alguma ocasião de formação para que ele compreenda como a escola funciona e então possa ser um suporte bom para a educação dessa criança dentro de uma escola que funciona em moldes que nem sempre são conhecidos para esse profissional. Tá bom? A escola Pampedia fez um resumo aqui do que eu falava. Obrigado. Então tá bom. Então, respondemos todas as dúvidas até agora. Eu acho que dá tempo de mais uma antes da gente encerrar. Então, se quiserem colocar mais uma, fiquem à vontade. A Ivana escreveu que é uma grande verdade, elas progridem muito,
tenho trabalhado bastante com crianças que não são aceitas em escolas tradicionais. A escola Montessori funciona muito bem. Eu gostaria de fazer aqui um comentário em cuidado com as escolas também, que é o seguinte: algumas escolas conseguem receber um número muito grande de crianças com autismo ou com outras deficiências ou transtornos, enfim. Porque os professores têm, por exemplo, preparação em psicopedagogia, porque as direções ou coordenações têm essa preparação. Então, conseguem receber um grande número dessas crianças. Outras escolas, também montessorianas, não têm uma preparação focada para as crianças que precisam de um trabalho diferente daquele feito com a maior parte das crianças. E então, vão conseguir receber algo entre 10 ou 20% dos alunos da sala com deficiências ou transtornos, mas não vão conseguir receber mais do que isso. Então, também há um pedido, né, de compreensão para com essas escolas, cujos profissionais conseguem atender uma quantidade de crianças com necessidade de uma atenção especial, mas não conseguem atender mais do que essa necessidade. E isso também precisa ser compreendido. Eu trabalhei em uma escola que conseguia receber uma grande quantidade dessas crianças, porque tinha muitos profissionais em cada sala e tudo. Há outras escolas que, infelizmente, não conseguem nesse momento. Esther, como trabalhar o não com a criança bem pequena? Eu vou te sugerir o vídeo do Lar Montessori, Limites em Montessori. Ou está no YouTube, ou está na página de Facebook do Lar Montessori em vídeos. Chama Limites em Montessori. E o vídeo vai te explicar isso muito bem. Então eu te sugiro ir lá, tá bom? Certo. Há aqui uma pergunta sobre como... Duas perguntas. Como abordar a questão socioemocional das crianças nesse período? E outra, como manter o interesse das crianças atendido nesse período? A questão socioemocional é o seguinte: o pessoal do Centro para a Criança em Desenvolvimento da Universidade de Harvard comenta que as crianças precisam ter adultos estáveis e amorosos para quem retornar em momentos de crise. Eles não falam isso especificamente para o coronavírus, não. Isso é um artigo antigo. Mas eles falam isso para guerras. Então, a gente pode imaginar que para a crise que a gente está vivendo dê certo, não é? As crianças precisam saber que podem retornar para alguns adultos que sempre vão estar lá, que não vão embora, que vão ser carinhosos e atenciosos e amorosos. Se elas puderem contar com isso, elas conseguem superar praticamente qualquer momento de estresse muito alto e conseguem até lidar melhor com momentos de trauma. Então, a gente realmente pode apostar na atenção, no carinho e no amor. Isso tende a funcionar de verdade. A gente pode confiar no amor nesse momento. Se nós tivermos adultos pacientes, estáveis, pacíficos e amorosos, as crianças vão dar conta de atravessar esse momento. Elas vão dar conta. Nós precisamos que esses adultos sejam pacientes, amorosos, pacíficos, estáveis. E para isso é que a gente está fazendo as meditações com Montessori todo dia, sabe? As meditações todo dia não é mais, né? Mas 2 vezes por semana e mais as manhãs uma vez. As meditações com Montessori não são feitas só para a gente ter um momento gostosinho. Elas são feitas, isso eu não digo toda vez, mas a fundamentação teórica das meditações com Montessori é crianças para superarem momentos de crise e trauma,
precisam de adultos pacientes, amorosos, estáveis, carinhosos, atenciosos, pacientes e estáveis. Então, a gente tem exercitado a paciência, a estabilidade, o carinho e a atenção muito, todas as semanas, várias vezes, para que nós consigamos ter um pouco mais de famílias ali presentes, estáveis para suas crianças. Então, esse é o objetivo, esse tem sido o objetivo das meditações com Montessori várias vezes por semana. É por isso que elas existem. Essa é a base teórica delas. E daí, você pode escolher o seu caminho. Pode não ser as meditações com Montessori. Pode ser a oração, pode ser o exercício físico, pode ser o yoga, pode ser qualquer outra coisa, né? Mas a gente precisa ter um jeito de estar estável e amoroso para as nossas crianças, porque esse é o caminho que elas terão para atravessar esse momento. E para continuar trabalhando bem e considerando bem a atenção e o interesse das crianças nesse momento, basicamente nós temos que ser pais que estudam, né? Para manter o interesse vivo, nós precisamos de adultos interessados. Então a gente precisa conseguir contar histórias e ler histórias junto. A gente pode assistir os vídeos que a criança gosta junto com ela. A gente pode conversar sobre o que ela gosta. Veja, não é muito importante agora conversar sobre as coisas que não atraem a atenção dela. A gente pode aproveitar esse momento para pesquisar só aquilo que ela curte. Então ela gosta do animal marinho, a gente só vai olhar animal marinho nesse momento. A gente não precisa olhar vulcão, né? A gente olha vulcão quando a vida normal recomeçar e os professores, que são profissionais formados para despertar interesse, trouxerem o vulcão, né? Nós que somos famílias, a gente pode só garantir que a habilidade de se interessar, a habilidade de permanecer curiosa, continue existindo na criança. Então, a gente vai trabalhar naquilo que é mais fácil, né? Que vem curiosidade e interesse mais facilmente na vida dela. Tá bom? E aí vale tudo, vale ler livro, fazer desenho, fazer linha do tempo, cartaz, redação. Vale gravar um videozinho, não precisa publicar no YouTube, mas pode publicar ali no grupo da família mais próxima, no WhatsApp, para outras pessoas assistirem, ou ela grava o videozinho do animal marinho e manda para o amigo, e o amigo grava o videozinho sobre os carros e manda para ele. Eles podem trocar essas coisas, tá bom? São caminhos, são caminhos. Se você sentir que só dentro de casa a coisa não está sendo suficiente, isso é um caminho. Bom, pessoal, nós precisamos encerrar aos poucos. Como esta é uma manhã com Montessori, a gente não finaliza com uma meditação, a gente não finaliza com uma respiração, a gente só finaliza finalizando mesmo. E eu agradeço a vocês por estarem aqui, de novo e todas as vezes. É muito bom poder conversar com vocês e começar a semana dessa maneira, mesmo semanas atípicas. A gente se encontra todas as terças-feiras aqui no Instagram para as manhãs com Montessori e a gente se encontra todas as quintas-feiras e todos os sábados lá no YouTube para as meditações com Montessori. As meditações ficam disponíveis no YouTube, então se você for lá, já tem umas 10 que estão disponíveis e você pode assistir e participar. As manhãs com Montessori ficam disponíveis aqui por 24 horas e depois na plataforma por assinatura Manhãs com Montessori, que nesse momento está com quase 20 aulas de 1 hora cada sobre os temas em Montessori. Então eu incentivo mesmo você a ir lá no Lar Montessori e conhecer um pouco mais sobre a plataforma Manhãs com Montessori. É bem legal, é realmente bem legal, eu estou feliz com ela. Esta transmissão, esta aqui especificamente, embora seja uma manhã com Montessori, não fica disponível só por 24 horas. Ela vai mais longe. Ela vai ficar disponível por 24 horas aqui no Instagram e em seguida, ou até antes disso, se eu conseguir, vai ser disponibilizada lá no YouTube para vocês usarem com as escolas dos seus filhos ou para as escolas usarem com as famílias dos seus alunos. Tá bom? Vocês podem fazer uso livre, todo o conteúdo do Lar Montessori é de uso livre. Você pode compartilhar quanto você quiser. Tudo que está disponível gratuitamente, você pode compartilhar quanto quiser, como quiser.
Então, faça o uso que quiser desses vídeos, envie da maneira que você precisar, coloque ali num comunicado da escola, o que você quiser mesmo, tá bom? E sobre as tendências humanas, eu escrevo logo mais, faço um texto do Lar Montessori logo mais sobre isso, tá bom? A agenda de curso, Cíntia, nesse momento está suspensa. Você pode ir lá no Lar Montessori, tem uma aba com a agenda, e você pode olhar lá a agenda. Mas nesse momento a agenda está completamente de pernas para o ar. Eu enlouqueci um pouco durante uma semana e meia com isso. Depois aceitei que essa era a forma como as coisas iam acontecer por agora. Então, por enquanto, a agenda está suspensa. Conforme eu consigo organizar cursos, conversas, palestras online, eu vou fazer isso. Nós ainda temos conversa online para ter sobre alfabetização, sobre adolescência, e eu acho que precisamos de uma sobre as tendências humanas. Então são conversas que a gente pode marcar aí para as próximas semanas. Vamos ter, conforme a gente conseguir montar isso e eu conseguir me organizar para isso também. Tá bom? Pessoal, um ótimo dia para todos vocês, uma ótima semana para vocês e especialmente para as crianças de vocês. A gente se encontra de novo na quinta-feira para a meditação com Montessori. Até lá!